Oi, gente, tudo bem? Espero sinceramente que você já tenha engrenado nas suas atividades, nos seus afazeres, responsabilidades e também já esteja colhendo alguns frutos, né? Eu sei de pessoas que estavam numa crise danada, procurando emprego, voltaram a trabalhar. Sei de pessoas que estavam querendo engravidar e conseguiram engravidar agora no começo do ano. Eu acho que é isso, né? A gente perceber que no meio de tantas dificuldades e situações pelas quais a gente passa e pelas quais a gente vive, a gente vai encontrando um motivo para seguir adiante. Essa percepção não é daquela positividade tóxica, né? Tá tudo ruim, mas tá bom. Não. É você de fato significar as coisas do tamanho que elas de fato são. Você dá um significado para as coisas do jeito que elas são de fato. É natural que a gente passe por crises, é natural que a gente passe por dificuldades emocionais e não tem muito como fugir disso, porque se não é numa hora é na outra, se não é de um jeito é do outro, todos passamos. Mas é muito interessante quando a gente consegue fazer um exercício de perceber que naquele momento, aquela situação adversa, venha de onde vier, ela também tem um papel pedagógico. Ela também está ali para me ensinar alguma coisa. Ou se não é para ensinar, porque as pessoas dizem que, muita gente diz que está cansado de aprender, né? Está cansado de ser humilhado e agora quer ser exaltado. Mesmo que não seja para ensinar, existem certas situações que estão ali naquele momento na nossa vida justamente para pontuar alguma coisa que nem sempre a gente está enxergando, que nem sempre a gente está prestando atenção, que nem sempre a gente está olhando com devido respeito e que nem sempre a gente está valorizando. A vida é essa mescla de situações que vão desde a aprovação, sucesso, alegria e conquista, até derrotas, derrocadas e a gente se sentir abalado por tantas e tantas formas diferentes. Quem consegue encontrar sentido nas coisas, começa a fazer um exercício muito interessante de, mesmo que as coisas não estejam do jeito que a pessoa gostaria que estivesse, mesmo que eu não esteja conseguindo realizar o propósito que eu havia me proposto, mesmo que eu não tenha a plenitude da consciência daquilo que eu estou fazendo algo que faz sentido. E se não se encaixa agora, chega um momento em que aquela peça vai se encaixar. Você já deve ter passado por isso. Você está montando um quebra-cabeça e aí você tem uma peça que parece que não encaixa. Quando você vira ela ou quando você faz um outro movimento com as demais peças, aquela peça se encaixa perfeitamente. É disso que se trata. É de insistir nesse exercício de compor a teia que dá sentido à nossa história. Desejo sempre o melhor para você. Vocês sabem que chega o mês de março, está se aproximando a festa do Oscar, que acontece nos Estados Unidos e que é chamado de a festa do cinema mundial por uma questão comercial, porque na verdade é uma festa restritiva, é uma festa da indústria e é uma festa que deixa de fora e deixa de lado uma série de boas produções, de bons atores que não reconhece. Independente disso, é uma festa importante, porque é uma festa que sinaliza aquilo que a indústria cinematográfica está fazendo, os atores envolvidos, os produtores e assim por diante. É muito interessante pensar o Oscar apenas como uma festa. Eu não daria o título de a maior festa do cinema mundial, porque não acho que seja. Hoje, por exemplo, a Índia tem um polo de cinema tão grande quanto Hollywood. A China tem um polo de cinema tão grande quanto. Então, não é uma coisa assim para dizer que a indústria americana é a única, cinematográfica americana é a única do mundo. Já foi, não é mais. E vai cada vez mais perder seu grau de importância. Mas eu não vim aqui para fazer crítica ao Oscar, porque não tem nada a ver comigo isso, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para dois filmes.
O primeiro eu vou falar na reflexão de hoje, e o próximo na semana que vem, quando a gente sempre trata de um tema mais da atualidade aqui nesses encontros da terça-feira. E o filme que eu quero falar hoje é um filme chamado Zona de Interesse. Ele está concorrendo à categoria de filme estrangeiro. É um filme muito interessante, já está nos cinemas, e é um filme que vale a pena assistir com os ouvidos. Eu sei, pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas não é. É um filme que acontece pouquíssimas coisas na visão, no campo da visão. Você vai enxergar apenas uma família tendo os conflitos de família, brincando na piscina, o primeiro amor do adolescente, aquelas coisas que todos nós sabemos que existe num ambiente familiar. A mulher que é insatisfeita, o homem que quer fazer outra coisa, os filhos chegando, os problemas de educação, que são coisas que qualquer família tem. Mas o filme não está falando daquela família. O filme está mostrando que aquela família que tem as preocupações mais rotineiras e casuais possíveis numa família, e não está enxergando o que está acontecendo em volta. Porque a casa dessa família que eu me referi no início do texto, no início do vídeo, é uma casa que está localizada ao lado do campo de concentração de Auschwitz. E o pai dessa família é membro do exército alemão. Portanto, é um filme que vai falar sobre os acontecimentos que ninguém se importava em saber, em conhecer ou de entender. É uma crítica à sociedade abastada alemã, é uma crítica à sociedade europeia, é uma crítica à sociedade mundial que demorou muito para perceber o que estava acontecendo com os judeus dentro daquele processo do nazismo. O interessante do texto, do vídeo, é que aquela família que ignora tudo o que está acontecendo, ela ignora porque ela não vê. Ela está dentro de uma área que tem um muro bem alto, e ela só consegue, do chão ali do quintal onde a família se encontra, ela só consegue ver as torres do campo de concentração. Mas ela não vê, ela não quer ver, ela prefere não ver. E aí o diretor vai nos chamar a atenção para a escuta, porque mesmo quando o casal de adolescentes está dando o primeiro beijo escondido dos pais, lá longe, perto do gazebo da piscina, mesmo quando isso parece uma cena prosaica, uma cena amorosa apenas, a coisa mais linda do mundo, de um adolescente descobrindo o amor, descobrindo o afeto, estamos ouvindo situações que vão além daquela cena que os olhos conseguem ver. Você ouve o trem chegando com milhares de prisioneiros que vão ser depositados naquele campo de concentração. Você escuta os tiros que o batalhão da polícia de dentro do campo de concentração atira contra os prisioneiros. Você vê a fumaça saindo da chaminé quando as crianças judias são colocadas dentro da fornalha. Mas você não vê com os olhos. Se você não abrir os ouvidos, você não vai ver a cena. E aqui o diretor faz um grande serviço para todos nós, porque ele sai de uma temática localizada na época do nazismo, e uma época terrível da história humana, e ele traz para os nossos dias, fazendo uma pergunta: será que nós, do alto das nossas proteções, de carros blindados, de muros com cercas elétricas, de condomínios fechados, de locais separados dos demais, será que a gente está enxergando o mundo do jeito que o mundo é? Porque pelos olhos a gente está impossibilitado. Os vidros são cada vez mais escuros e espessos.
As casas têm cada vez muros mais altos e escondidos. Estamos cada vez mais cercados de segurança eletrônica, câmeras, cercas elétricas, então nós não enxergamos. A pergunta é: temos nos dado o direito de ao menos ouvir o que está acontecendo do lado de fora? E quando pensamos isso, será que eu tenho ouvido o que está acontecendo do lado de fora? A nossa resposta vai ser um enorme silêncio, porque a gente prefere se concentrar naquilo que a gente vê, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. E o autor está dizendo, nem sempre, porque você pode ouvir, e o ouvido pode também te possibilitar uma experiência de entender quais são as dores, quais são as angústias, quais são os medos, quais são as dificuldades pelas quais o outro passa. O filme não é um filme fácil, é um filme que exige disposição, mas é um filme que a gente não pode abrir mão de pensar sobre, porque ele não está falando somente sobre esse lado sombrio da história do Holocausto dos judeus. Ele não está falando somente daquele período da Alemanha em que o nazismo toma o poder. Ele está falando e ele está dizendo e ele está mostrando que essa situação do campo de concentração, os campos de concentração se espalham ao nosso redor e não estão mais localizados propriamente num local específico, por isso que morador de rua nos incomoda tanto, por isso que crianças pedindo no semáforo nos incomoda tanto, por isso que ver as pessoas brincando o carnaval em blocos, na rua, em multidões, nos incomoda tanto, porque tudo isso vai dizendo para nós, de algum modo, de alguma forma, com algum tipo de gravidade, vai dizendo para nós, prestem atenção, olhem em volta. Se não conseguem enxergar, apurem os ouvidos, porque as dores, as angústias, as tristezas, as violências, as agressões, os genocídios todos estão acontecendo ao nosso redor e nem sempre a gente está disponível para enxergar, já está provado, e disponível para ouvir. Fechamos os olhos, tapamos o ouvido e aí não precisamos mais falar o que estamos vivendo, sentindo. É um belo filme, vale a pena. Eu sugiro até que, se você tiver filhos adolescentes, tiver filhos aí em fase de prestar vestibular, que assistam juntos para conversar sobre isso, porque são dados históricos que a gente não pode deixar nem se perder, como se fosse possível fazer uma negativa da existência desses acontecimentos, mas também são elementos que a gente precisa reaprender a olhar para que não se repita mais, ainda que a gente saiba que está tão diluído e tão presente, mas que não se repitam mais essas situações em que a gente simplesmente ignora o que está além dos muros. O filme se chama Zona de Interesse e já está nos cinemas. Desejo a todos um excelente dia, uma semana boa, fiquem bem, coragem. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha com seus amigos e, se possível, faz um comentário. Um abraço e até a próxima.